turma, hoje nós vamos falar sobre 3 conceitos importantes aí, que é falar um pouquinho sobre a palavra reservada this, sobre IIFE, né, que é Immediately Invocation Function Expression, e Use Strict, 3 conceitos importantes aí no JavaScript. Então vamos lá. Vamos começar aqui falando um pouquinho, a gente já falou em aulas anteriores, mas dando uma reforçada aí sobre o objeto this. Quando eu coloco um console.log no this, o que isso me apresenta aqui no navegador? Repare que ele faz referência ao objeto global window, que a gente já falou em aulas anteriores, né? Então, o this, a princípio, ele está sempre se relacionando ao objeto window. Se eu fizesse, por exemplo, a function teste e desse um console.log no this, chamasse aqui a função teste, atualizando, repare que novamente ele me retorna, né, o this. Então, tanto no escopo global aqui quanto dentro de uma função, o this se refere ao window. Deixa eu comentar isso daqui e fazer mais um exemplo. Quando eu crio aqui, por exemplo, a let objeto, criando um objeto aqui literal. Vamos supor que eu crie aqui a propriedade name, que vai receber Thiago, e cria a propriedade func, que vai receber function. Agora aqui, por exemplo, nessa propriedade, se eu desse um console.log this, vamos chamar agora essa propriedade, vamos supor aqui que para chamar ela eu chamo objeto.func, né, e entre parênteses, porque se trata de uma função. Vamos ver aqui o que vai retornar esse console.log. Repare que agora eu tenho um objeto. Tá vendo? Eu não estou chamando mais o objeto global window. Então, quando eu chamo a palavra reservada this dentro de um objeto, ela vai se referir ao objeto aqui, ó, com a propriedade name e a propriedade func. Aqui, só para fazer mais um teste, para vocês verem, se eu desse um return this.name, então this, que é esse objeto, e name, que é essa propriedade, chamando aqui, ó, dando um console.log, vocês vão ver que ele vai me retornar o Thiago. Então agora, quando eu utilizo dentro de um objeto, a palavra reservada this se refere a esse objeto. Fora disso, ela se refere o escopo global, que é o objeto window. Tá? Então tem que ficar ligado na palavra this, porque se você usar ela aqui no escopo global e não dentro de um objeto, ela vai se referir ao objeto window. Vamos falar agora um pouquinho sobre use strict. Quando a gente utiliza o use strict no nosso código, quando a gente utiliza essa cláusula aqui, a gente força o navegador a ler o JavaScript no strict mode, ou seja, ele não vai aceitar diversos erros que, quando eu não utilizo essa cláusula, são aceitos e passam batidos pelo JavaScript. O JavaScript ignora esses pequenos erros que podem impactar em toda a sua aplicação. Por isso, a importância do use strict. Além dele corrigir alguns erros, né, ele também traz maior segurança para o JavaScript. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês verem. Quando eu coloco, por exemplo, x igual a 10 e dou um console.log nesse x, e venho aqui no meu navegador, ele exibe normalmente esse 10. E se eu fizesse essa mesma situação após o use strict? Vou copiar isso daqui, jogar para cá e vou atualizar. Repare que agora ele já não permite mais que eu faça uma variável sem declaração, ó, igual eu tinha feito, né? Então ele não permite mais esse erro aqui de não declarar a variável. Se eu fizer aqui o let x, ele vai exibir OK. Então repare que o use strict ele bloqueia esses pequenos erros que a gente vai cometendo no código e que depois podem trazer problemas. Outro exemplo aqui que o use strict ele não aceita é, por exemplo, se eu vier aqui, ó, e criar uma variável com um nome de uma palavra reservada. Então, se eu fizesse isso aqui, por exemplo, ó, eval, que é uma função, uma palavra reservada de uma função aqui do JavaScript, e atualizasse, ele ia dar o erro, tá vendo? Que não pode ser definida a eval strict mode aqui. Então ele protege também que as palavras reservadas sejam usadas incorretamente aqui. Deixa eu mudar isso aqui só para ele retornar aqui o código.
Outra coisa também, lembra da função teste que a gente utilizou aqui em cima? Vou copiar ela aqui novamente e vou jogar ela para cá. Lembra que quando a gente utilizava o this aqui, ó, ele se referia ao objeto global. O que acontece quando a gente utiliza o useStrict? Atualizando, repare que ele me retorna undefined. Ele não me retorna mais o objeto window. Então ele corrige também esse problema de escopo aqui, ó, do this se referir ao objeto global dentro de funções, tá? Então agora quando eu utilizo o this dentro das funções, ele já me retorna undefined e não mais o objeto window. Se vocês vierem aqui no escopo global, aí sim, normalmente ele exibe o objeto window. Aqui, ó, o objeto window. Mas dentro de funções ele evita esse erro, né, de estar utilizando aí o this referenciando ao objeto global window. Além disso, ele vai ter aplicações aí nas funções eval, with e outros problemas aí que o JavaScript nativo tem. Então aqui ele força o navegador a trabalhar dentro de um modo estrito de reconhecimento da linguagem para que não traga esses problemas aí tanto de escopo quanto de segurança da linguagem. Tá bom? Então sempre recomendado utilizar o useStrict. E por fim, vamos falar aqui também de um outro conceito, que é Immediately Invocated Function Expression, mais conhecido como IIFE. Nada mais é do que a invocação aí, imediata das funções do JavaScript. Ela é muito utilizada, pessoal, principalmente para corrigir o problema de escopo global do JavaScript, tá? E também para não poluir o escopo global. Lembra que a gente viu o hoisting, que ele joga as funções todas para cima? Quando a gente utiliza assim, ó, as variáveis assim, então a gente tem um código muito extenso, a gente tem que lembrar que todas essas funções serão elevadas lá para cima no core do JavaScript. Quando a gente utiliza a IEFE, a gente evita esse problema também de poluir o escopo global, tá? Como que funciona a IEFE? A gente abre um parêntese, chama a palavra reservada function, né? Escreve a função normal e no fim a gente chama ela aqui, ó. Tá certo? Lembra que quando a gente utilizou aqui a function test, a gente tem que chamar ela aqui, né? Quando a gente utiliza a IFE, ela é invocada imediatamente aqui, ó, com esses dois parênteses aqui. Então, quando eu dou, por exemplo, um console log teste aqui, ó, vocês vão reparar que mesmo sem chamar a função, ela já executa aqui imediatamente. É sempre interessante que a gente utiliza useStrict aqui, antes dela. E eu gosto também de enviar para dentro dela como parâmetro o window e o document, tá? E aqui eu trabalho através dos parâmetros win e doc aqui, que se referem ao objeto global window e o document aqui. E aqui eu trabalho no escopo local. Então, trabalhando aqui com a IFE, né? Por exemplo, se eu crio aqui uma variável x igual a 20, né? Um console.log nesse x, tudo normal, porém, fora aqui da minha IFE, se eu tentar utilizar o x, eu não vou ter mais acesso a ela. Então, veja como eu preservo aqui o meu escopo local, né? Então, a variável x vai ficar restrita à minha IFE aqui. Outro detalhe interessante que a gente tem é que aqui eu posso utilizar tranquilamente o meu parâmetro win, né? Então eu trabalho com o meu objeto global através de um parâmetro local e também o meu document que eu criei ali, o doc, tá? Então trouxe para dentro da minha FE o document aqui também, ó. E aqui, turma, se eu der um console.log nesse this, repare que ele vai me dar undefined aqui, ó. Então, utilizando uma IFE com useStrict, eu evito problema de poluição do escopo global. Também evito que o this se referencie ao objeto global window, então posso trabalhar com mais tranquilidade com o this aqui dentro. Só vou conseguir utilizar ele dentro de objetos, né? E ainda tenho acesso ao meu win e o doc aqui tranquilamente dentro da minha IFE, tá? Então, o recomendado é sempre a gente utilizar a IFE no nosso código para não poluir o escopo global e por esses outros benefícios aí de segurança. E sempre utilizar também useStrict. Espero que tenha ficado entendido aí para vocês esses três conceitos, o this
o Strict Mod e a IFE e pratiquem isso aí no seu código. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.